No rigoroso treinamento dos Navy SEALs, existe um exercício conhecido como prova de afogamento. Nele, os recrutas têm as mãos amarradas nas costas e os pés atados, sendo então lançados em uma piscina de 3 metros de profundidade. O objetivo é sobreviver por 5 minutos. É um desafio que, para a maioria, resulta em falha, mas alguns conseguem. Aqueles que superam a prova compreendem duas lições que, à primeira vista, parecem contraditórias. A primeira lição da prova de afogamento é um paradoxo. Quanto mais você se debate para manter a cabeça fora d'água, maior a probabilidade de afundar e se afogar. O segredo para sobreviver a esse teste é, na verdade, permitir-se afundar. Você se deixa ir até o fundo da piscina e, de lá, impulsiona-se para a superfície, buscando uma nova lufada de ar antes de repetir o ciclo. De uma forma peculiar, a prova de afogamento não exige força sobre-humana ou uma resistência inesgotável. Você nem mesmo precisa saber nadar. Pelo contrário, o que ela realmente exige é que você saiba não nadar, que aprenda a ceder ao fluxo. A segunda lição é que o pânico consome rapidamente o oxigênio e a energia, aumentando a chance de desmaiar. De uma maneira quase cruel, o exercício volta seus próprios mecanismos de sobrevivência contra você. E se pararmos para refletir, a habilidade que a prova de afogamento cultiva, a capacidade de se entregar a algo maior, de abrir mão do controle diante do perigo iminente, de soltar as rédeas nas circunstâncias mais estressantes e desafiadoras, faz todo o sentido para o treinamento de um Navy SEAL. Mas quero ir além e argumentar que essa não é apenas uma habilidade crucial para os Navy SEALs. É uma habilidade fundamental para a vida. A maioria das pessoas parte do pressuposto de que a relação entre esforço e recompensa é linear, 1 para 1. Acreditamos que, se trabalharmos o dobro, produziremos o dobro. Que se dedicarmos o dobro de tempo a alguém, essa pessoa se sentirá 2 vezes mais amada. No entanto, a realidade é que a maioria das coisas na vida não segue uma curva linear. Curvas lineares são aplicáveis apenas a tarefas repetitivas e rotineiras, como preencher formulários, dirigir um carro ou fabricar ferramentas em uma linha de produção. Nesses casos, alguém que trabalha por 2 horas provavelmente dobrará a produção de quem trabalha por 1. Mas a vida não funciona assim, porque a maioria das atividades humanas não é simples, mecânica ou irracional. Elas são complexas, exigem emocionalmente e psicologicamente. Você se adapta, evolui, e as circunstâncias mudam, o que torna a vida tão intrincada. Assim, a maioria das atividades na vida opera sob o que chamamos de curva de retornos decrescentes. Retornos decrescentes significam que, quanto mais você experimenta algo, menos gratificante ele se torna. O exemplo clássico é a produtividade. Trabalhar por 2 horas provavelmente será o dobro de produtivo que trabalhar por 1. 4 horas podem ser o dobro de produtivo que 2. Mas 8 horas, provavelmente não. E trabalhar por 16 horas definitivamente não é o dobro de produtivo que trabalhar por 8. O conceito de retornos decrescentes se aplica a experiências complexas e novas. Pense no número de banhos que você toma por dia, na quantidade de asinhas de frango que come no almoço, na frequência com que faz sexo em uma semana, ou no número de países que visitou em sua vida. Amizades também seguem essa curva. Se você tem apenas um amigo, ter 2 provavelmente transformará sua vida. Se tem 2, ter 4 ou 5 pode ser um pouco melhor, mas ter 10 provavelmente começará a ser exaustivo. Como mencionei, sexo tem retornos decrescentes, assim como comer, beber, festejar, viajar, ler livros, contratar funcionários, agendar reuniões de negócios, estudar para uma prova ou ficar acordado até tarde jogando videogame. Os exemplos são infinitos, pois a quantidade de experiências novas e complexas que podemos ter também é infinita.
Mas existe outra curva na experiência humana, uma que você provavelmente nunca viu ou sequer considerou. Eu a chamo de curva invertida. A curva invertida é aquela estranha zona crepuscular das relações entre esforço e recompensa, onde cada esforço crescente em direção a uma experiência, na verdade, a piora. Ou seja, quanto mais esforço você dedica a fazer algo, mais você falha em fazê-lo. Isso pode parecer insano e completamente ilógico, mas a prova de afogamento é uma das poucas atividades que se encaixam perfeitamente nessa curva invertida. Se você parar para pensar, provavelmente encontrará outras atividades humanas que seguem esse padrão. Meditação, dança, tentar impressionar as pessoas. No entanto, para a maioria das coisas na vida, quanto mais você tenta, melhor você se torna. Então, qual é o ponto? O ponto é que a importância da curva invertida se revela quando se trata de experiências que existem apenas dentro de nossas próprias mentes. E como tudo o mais que experimentamos na vida é interpretado através das experiências que temos em nossas mentes, entender as curvas invertidas é de extrema importância. Vamos recapitular rapidamente. Para tarefas simples, sem sentido e repetitivas, esforço e recompensa tendem a ter uma relação linear. Quanto mais tempo você passa no carro, mais longe você chega. Para experiências novas e complexas, que envolvem relações sociais, criatividade e novas vivências, a relação entre esforço e recompensa tende a ser decrescente. Essa é a curva decrescente. E então, para experiências emocionais e psicológicas que existem apenas dentro de nossas próprias mentes, é aí que a curva invertida entra em ação. Quanto mais você busca a felicidade, mais ela parece se afastar. Quanto mais você tenta se sentir confiante, mais você se questiona e se sente inseguro. Quanto mais você deseja ser amado, mais sua carência afasta as pessoas ao seu redor. O desejo constante de estar livre de restrições é, em si, uma restrição. Aldous Huxley escreveu certa vez: quanto mais tentamos com a vontade consciente de fazer algo, menos teremos sucesso. Proficiência e resultados vêm apenas para aqueles que aprenderam a arte paradoxal de fazer e não fazer, ou combinar relaxamento com atividade. Os componentes mais fundamentais de nossa psicologia operam dessa maneira. Isso acontece porque, quando desejamos conscientemente um determinado estado mental, inadvertidamente criamos o estado mental oposto. É, portanto, ao desejar ser feliz, que nos lembramos de que não somos felizes. É ao desejar ser confiante que nos lembramos de que não somos confiantes. É ao desejar ser amado que nos lembramos de que não sentimos amor. Desejar uma experiência positiva é em si uma experiência negativa, e a aceitação de uma experiência negativa é em si uma experiência positiva. Mas isso se estende à maioria, se não a toda a nossa saúde mental e relacionamentos. Seja nosso desejo de sentir mais felicidade, confiança, controle, satisfação, segurança, novidade, todas essas coisas, ao desejá-las, simplesmente nos afastamos delas. É ao querer ficar na superfície da nossa satisfação que só nos fazemos mergulhar fundo na água. Essas experiências psicológicas internas existem em uma curva invertida porque são causa e efeito da mesma coisa. A mente. Quando você deseja a felicidade, sua mente é tanto a coisa que deseja quanto a coisa que é desejada. Quando se trata desses objetivos elevados e abstratos, nossa mente é como um cachorro que, depois de perseguir e capturar com sucesso todos os tipos de outras coisas em sua vida, decidiu virar o próprio rabo e tentar pegá-lo. Por que não? Perseguir as coisas funcionou para tudo na vida. Por que não funcionaria para a felicidade, confiança ou segurança? Mas um cachorro nunca consegue pegar o próprio rabo. Quanto mais ele persegue, mais a cauda parece fugir. Isso porque falta ao cachorro a perspectiva de entender que ele e o rabo são a mesma coisa.
O objetivo é pegar sua mente, uma ferramenta maravilhosa que passou a vida perseguindo muitas coisas, e ensiná-la a parar de perseguir o próprio rabo. Ensiná-la a alcançar o que deseja, abrindo mão do que deseja. Mostrar a você que a única maneira de chegar à superfície é deixando-se afundar. E como fazemos isso? Você faz isso abrindo mão do controle, não porque se sinta impotente, mas porque é poderoso, porque decidiu abrir mão de coisas que estão além de seu controle. Você decide aceitar que, às vezes, as pessoas não vão gostar de você, mas você se envolve com elas de qualquer maneira. Que, às vezes, você não se sentirá confiante, mas fará a coisa de qualquer maneira. Que, às vezes, você não ficará feliz, mas sairá da cama de qualquer maneira. Você decide aceitar que a maioria das coisas que você faz em sua vida resultará em fracasso. E não só está tudo bem, como é a única maneira de voltar à superfície para respirar e fazer isso de novo. A reflexão sobre a curva invertida, percebemos que ela se manifesta de forma mais proeminente em aspectos da nossa existência que residem puramente no domínio da mente. A busca incessante por estados emocionais e psicológicos específicos, paradoxalmente, nos afasta deles. É como tentar agarrar a própria sombra. Quanto mais corremos atrás, mais ela parece se esquivar. A felicidade, a confiança, o amor, todos esses são exemplos de experiências que, quando perseguidas com demasiada ânsia, tornam-se elusivas. Imagine a pessoa que anseia desesperadamente por ser feliz. Cada tentativa consciente de alcançar a felicidade a lembra de sua ausência. O esforço em ser confiante, por sua vez, só serve para evidenciar a insegurança subjacente. E o desejo ardente de ser amado, muitas vezes, se traduz em uma carência que, em vez de atrair, repele. Essa dinâmica é um eco da sabedoria de Aldous Huxley, que observou como a proficiência e os resultados verdadeiros emergem não da força bruta da vontade, mas da arte paradoxal de fazer e não fazer, de combinar a ação com o relaxamento. É a dança entre o controle e a entrega, onde a rigidez da intenção muitas vezes impede o próprio objetivo. A ânsia por mais felicidade, mais confiança, mais controle, mais satisfação, mais segurança, mais novidade, todas essas buscas, quando se tornam um fim em si mesmas, nos afastam do que realmente almejamos. É como se, ao tentar desesperadamente permanecer na superfície da satisfação, nos impulsionássemos ainda mais para as profundezas da insatisfação. Essas experiências psicológicas internas operam na curva invertida porque são, ao mesmo tempo, causa e efeito da mesma entidade, a mente. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de falhar, de aceitar a imperfeição e de continuar, mesmo quando o resultado não é o esperado. É um convite para abraçar a jornada, com todos os seus altos e baixos, sem a necessidade de controlar cada passo ou cada emoção. É a arte de viver plenamente, permitindo que a vida se desdobre, em vez de tentar forçá-la a se encaixar em um molde predefinido. A verdadeira maestria não está em evitar a queda, mas em aprender a se levantar, repetidamente, com a sabedoria de que cada tentativa, bem-sucedida ou não, é um passo adiante na sua própria evolução. A entrega não é um sinal de fraqueza, mas de uma força profunda que reconhece os limites do controle e abraça a vastidão do desconhecido. É um ato de coragem que nos liberta da tirania da expectativa e nos abre para a riqueza da experiência presente. Ao soltar, paradoxalmente, nos agarramos à própria vida com mais firmeza, encontrando um equilíbrio que a busca incessante jamais poderia oferecer. É a sabedoria de que a vida não é uma corrida para a linha de chegada, mas uma dança contínua, onde cada passo, cada pausa, cada giro contribui para a beleza do movimento. E nessa dança, a leveza de soltar é o que nos permite voar. A curva invertida, portanto,
não é um obstáculo, mas um mapa para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo que nos cerca. Ela nos convida a questionar nossas suposições mais arraigadas sobre o sucesso e o fracasso, sobre o controle e a entrega. E, ao fazê-lo, nos oferece um caminho para uma liberdade que transcende as limitações da mente e nos conecta com a essência da nossa própria existência. É um lembrete de que, às vezes, para encontrar o que procuramos, precisamos parar de procurar e simplesmente permitir que a vida nos encontre. Essa é a verdadeira arte de viver, a arte de soltar e, ao fazê-lo, encontrar tudo o que sempre desejamos e muito mais. A jornada é o destino e a entrega é o caminho. É a aceitação de que a vida é um fluxo constante e que a verdadeira sabedoria reside em navegar suas correntes com graça e confiança, em vez de lutar contra elas. É a compreensão de que a felicidade não é um destino a ser alcançado, mas um estado de ser que emerge quando paramos de persegui-la e simplesmente a permitimos. É a liberdade de ser, sem a necessidade de ter ou de fazer. E nessa liberdade, encontramos a plenitude que a busca incessante jamais poderia oferecer. É a arte de viver, a arte de soltar, a arte de ser. E nessa arte, descobrimos a verdadeira magia da existência. A curva invertida, em última análise, é um convite para uma vida mais autêntica, mais plena e mais livre. É um lembrete de que a verdadeira força reside na vulnerabilidade e que a verdadeira sabedoria reside na aceitação. É um caminho para a paz interior que transcende as circunstâncias externas e nos conecta com a nossa própria essência. E nessa conexão, encontramos a alegria que a busca incessante jamais poderia oferecer. É fundamental compreender que ela não é uma filosofia de inação, mas sim de uma ação mais inteligente e alinhada. Em vez de nos apegarmos rigidamente a um resultado específico, essa lei nos convida a focar no processo, na jornada, e a confiar que o resultado desejado surgirá naturalmente como uma consequência de nossas ações autênticas e da nossa capacidade de adaptação. É a diferença entre empurrar uma porta que diz "puxe" e simplesmente tentar a outra direção. Um exemplo claro disso pode ser observado no campo da criatividade e da inovação. Pense em um escritor que se senta à frente de uma página em branco, desesperado para criar uma obra-prima. Quanto mais ele se força, mais as palavras parecem fugir. A inspiração se esvai. A pressão para ser genial pode ser paralisante. A lei do reverso sugere que, para desbloquear o potencial criativo, é preciso soltar a necessidade de controle sobre o resultado final e, em vez disso, mergulhar no processo criativo com curiosidade e abertura. É como um pintor que, em vez de se preocupar com a venda do quadro, se perde na dança das cores e das texturas. As melhores ideias, muitas vezes, surgem quando relaxamos, quando permitimos que a mente divague, quando nos dedicamos a outras atividades ou até mesmo quando estamos sob o chuveiro. É na liberdade de experimentar, de cometer erros e de seguir a intuição que a verdadeira inovação floresce, não na rigidez da expectativa. Essa abordagem também se aplica à aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal. Imagine um estudante que se mata de estudar para uma prova, decorando cada detalhe, mas sem realmente compreender o conteúdo. A ansiedade de tirar uma nota alta pode bloquear o aprendizado genuíno. A lei do reverso nos lembra que o aprendizado é um processo orgânico, que envolve altos e baixos, a obsessão por resultados imediatos, por uma curva de aprendizado perfeita, pode gerar frustração e desmotivação. Ao invés disso, focar na consistência, na prática deliberada e na aceitação de que o domínio leva tempo, permite que o conhecimento e a habilidade se consolidem de forma mais profunda e duradoura. É como aprender a tocar um instrumento. Não é sobre tocar a música perfeita no primeiro dia,
mas sobre a alegria de cada nota aprendida, cada melodia explorada, confiando que a maestria virá com a dedicação e a paciência. No contexto da saúde e do bem-estar, a lei do reverso também oferece insights valiosos. A busca obsessiva pela perfeição física, pela dieta ideal ou pelo regime de exercícios mais rigoroso pode, paradoxalmente, levar a um ciclo de frustração e autocrítica. Pessoas que se pesam todos os dias, que contam cada caloria com obsessão, muitas vezes desenvolvem uma relação doentia com a comida e com o próprio corpo. A pressão para atingir um ideal inatingível pode gerar estresse, distúrbios alimentares e uma relação pouco saudável com a própria imagem. A lei do reverso nos convida a uma abordagem mais compassiva e equilibrada, focando na saúde como um todo, no bem-estar mental e emocional e na aceitação do corpo como ele é. É ao soltar a necessidade de controle absoluto sobre cada aspecto da saúde, ao ouvir o próprio corpo e ao cultivar o prazer em atividades físicas e alimentação saudável, que encontramos uma relação mais harmoniosa e sustentável com a nossa saúde. É a diferença entre se exercitar por obrigação e se exercitar por prazer, sentindo a energia que o movimento traz. Essa perspectiva nos leva a uma compreensão mais profunda da resiliência. A resiliência não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de se recuperar delas. E muitas vezes, essa recuperação é facilitada pela capacidade de soltar. Soltar a raiva de uma injustiça, o ressentimento de uma traição, a culpa por um erro passado, o apego a um passado que não pode ser mudado. A lei do reverso nos ensina que, ao nos apegarmos a emoções negativas ou a situações que estão além do nosso controle, impedimos nosso próprio processo de cura e crescimento. É como tentar nadar contra a correnteza de um rio. Você se cansa, mas não sai do lugar. A aceitação do que é, a capacidade de perdoar a nós mesmos e aos outros e a disposição de seguir em frente que a verdadeira resiliência se manifesta. É um ato de coragem que nos permite transformar adversidades em oportunidades de aprendizado e evolução. É a sabedoria de que, às vezes, para avançar, precisamos primeiro liberar o peso que nos prende. É um caminho para a paz interior que transcende as circunstâncias externas e nos conecta com a nossa própria essência. E nessa conexão, encontramos a alegria que a busca incessante jamais poderia oferecer. É a arte de viver, a arte de soltar, a arte de ser. E nessa arte, descobrimos a verdadeira magia da existência.